vice-governador eleito, ele é do PCdoB, Antenor Roberto, né, e ele está coordenando, aí, um dos coordenadores, dos 3 coordenadores da equipe de transição do governo Fátima Bezerra, que assume a partir de janeiro o governo do Rio Grande do Norte. Boa noite, Antenor, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Noite. Boa noite, Eugênio, Thaís e todos que fazem audiência. Antenor Roberto, a gente sabe que o governo Fátima Bezerra já começou, e começou por uma parte ainda sem assumir, sem tomar posse, que é esse momento de transição, onde vocês montaram uma equipe, foram anunciados 20 nomes para fazer a transição, para pegar a informação do governo atual, fazer a transição entre os dois governos. Você é um dos coordenadores. Como é que está esse trabalho? Então, logo a eleição saiu o resultado, Fátima eleita, logo em seguida ela viajou a Brasília e mesmo como senadora já teve e obteve algumas vitórias nas tratativas com relação a recursos, por exemplo, a prorrogação mesmo do convênio contrato com o Banco Mundial, chamado Governo Cidadão, para que antes era RN Sustentável, sustentável, né? Exatamente, para que não houvesse interrupção nessas programações. Já foi uma grande vitória, prorrogação por 22 meses. Também junto à bancada teve um gesto elevado com relação às emendas impositivas, também ela conseguiu assegurar recursos para a OTSICA, para a UERN, segurança pública, dentre as ações em que ela se dedicou. Então, digamos, e está nessa transição na condição de senadora e ao mesmo tempo coordenando, porque ela chamou para ela a responsabilidade, essa transição. Uma transição que está sendo feita em nível muito elevado, porque inclusive essa transição hoje é toda institucionalizada, você tem uma legislação, você tem um decreto, e com base nesse decreto, já o próprio decreto prevê vários documentos que a administração cessante se compromete a enviar para a equipe de transição. Então, nesses primeiros dias de trabalho, nós nos habilitamos, que é um sistema todo eletrônico interno do Estado, com essa equipe, já que eu sou servidor do Estado, já tenho acesso ao sistema, mas nós temos outros, em grande parte da transição não são servidores do Estado, portanto, para treinar e capacitar para o acesso ao sistema. E nesse trabalho, nós contamos com a centralidade no Gabinete Civil, por parte do governo, que tem sido também muito diligente. Hoje mesmo tive uma reunião com a doutora Tatiana Mendes Cunha, em que ela se disponibilizando a agilizar algumas ações, porque nós já oficiamos os órgãos com relação aos nossos questionamentos complementares ao que o decreto prevê, e também o encontro com alguns secretários. Então, tudo isso por parte do governo cessante tem sido gesto que tem ajudado para que a Comissão de Transição possa ter acesso. Claro que vamos levar entre 10 a 15 dias para que os órgãos possam sistematizar suas informações, mas é uma semana bastante produtiva essa que nós tivemos até agora. O governo atual está sendo receptivo, está sendo colaborativo com a transição? Sim, desde o início houve a solenidade de Robson com seu núcleo de Gabinete Civil, Planejamento, Finanças, Tributação, Procuradoria-Geral do Estado e Controladoria, e Fátima, o seu turno, levou já os 20 membros que inicialmente tiveram os nomes publicados. Então foi um momento em que a solenidade teve desdobramento, porque eu digo que nós já passamos a trabalhar efetivamente e já tivemos hoje essa reunião de trabalho com a secretária-chefe do Gabinete Civil, e também foi muito producente, além do acesso que alguns secretários já concederam audiências a alguns membros. Tem áreas como a da saúde, da educação, que já existe a presença de quadros ligados à própria equipe de transição de Fátima, que tiveram facilitação no acesso. Então, um trabalho que como eu digo, vai demorar um tempo, porque realmente as informações têm que ser catalogadas e tudo tem que girar dentro desse sistema. A matéria é de ordem pública, é de domínio público, mas tem que ter uma formalização, porque você tem que ter responsabilidade, inclusive, no manejo de dados de uma administração cessante, e que, a despeito de ser cessante, é aquele governo que vai ter o direito de encerrar o seu mandato de governar até o último dia. E aí você está coordenando uma das linhas da transição que você está coordenando. Qual é a sua coordenação? Nós distribuímos três planos: orçamento e finanças, políticas públicas, planejamento e desenvolvimento. Aldemir Freire ficou com orçamento e finanças, eu fiquei com políticas públicas e Jean Paul Prats ficou com planejamento e desenvolvimento. Isso do ponto de vista operacional desses 3 campos. A coordenação geral de Fátima Bezerra e a coordenação, digamos, política administrativa dessa transição ficou a cargo de Raimundo Alves, a minha, Antenor Roberto e Jean Paul Prats.
Vice-governador eleito Antônio Roberto, políticas públicas. Falar em políticas públicas, a gente imagina investimentos, imagina, enfim, que o Estado possa haver um desenvolvimento aí voltado para essa questão das políticas públicas que hoje o Estado sente falta. Mas o Estado sente falta, inclusive foi feito um levantamento onde o Estado aparece entre os 14 estados brasileiros que tem boa parte do que arrecada comprometido tão somente com folha de pagamento. E, inclusive, o Estado está tendo dificuldade, aí vai ser entregue com um déficit ainda, até o momento não foi pago tudo do 13º, pelo menos 15% do 13º do ano passado ainda não foi pago. E aí eu pergunto, como resolver esse problemão pela frente? O desafio é grande, por isso que nós temos que separar, digamos, essas matérias que eu chamo já são domínio público. Por exemplo, atraso na folha de pagamento, é domínio público. A informação sobre comprometimento com o pessoal dentro do que dispõe a lei de responsabilidade fiscal. As metodologias variam, porque nós tivemos publicações dizendo que o Estado comprometia até 86%, mas a transição, e eu digo que a transição vai ser uma parte, porque só quando a FAP efetivamente assumir o governo, é que nós vamos poder ter a exata dimensão destes problemas. Apesar desse trabalho todo... A transição é uma parte importante, mas é preciso levar em conta de que nessa transição você alcançará os números, as informações de servidor público, por exemplo, de nativos e pensionistas, no que diz respeito a poder executivo. Mas não é mais possível a gente discutir este problema hoje no Estado, em que, por exemplo, no poder executivo, quando você fala no comprometimento da folha, dá uma ideia de que nós temos um excesso de servidores. Poderia parecer essa interpretação, que não foi o que você quis dizer. Mas imagine cotejar esse mesmo número com uma informação que nós ainda, como eu digo, são informações que já circulam por causa da convivência administrativa. Deixa eu só lhe interromper, porque eu acho que é exatamente isso que você vai falar, que um ouvinte aqui perguntou. Boa noite, Dupla Mil. Gostaria que vocês perguntassem sobre esse governador, se ele vai demitir funcionários públicos do quadro. Parte de jornalistas, empresários ficam cobrando isso, agora não cobram demissões de terceirizados, onde essas empresas falam que é de políticos e que sai caro demais esses terceirizados para o Estado, é o que diz a Silvana. Era nisso que você estava pensando? Tem funcionário demais, vocês podem demitir, já circula essa informação, né? Veja bem, durante a campanha, Fátima deixou muito claro nos debates nas sabatinas que ela não tinha como solução a questão de demissão de servidores. Por quê? Se tiver alguma irregularidade a ser corrigida, uma administração baseada na legalidade haverá de fazê-lo, até porque você tem hoje órgãos de controle, Tribunal de Contas, você tem o próprio papel do Ministério Público como fiscal da lei, etc. e tal. Mas nós temos que considerar que nós não podemos fazer nessa transição um movimento de, que eu chamo assim de estridência, de você ficar criando uma ideia de governabilidade, de que dá uma dimensão sem ter a responsabilidade de ser uma comissão de transição que está colecionando informações de um governo cessante. Vocês estão evitando falar demais. Nós estamos evitando dar informações que não correspondam ao inteiro da verdade. Por exemplo, parte de servidor. É fácil você ter a informação, porque já está veiculado na mídia há muito tempo, inclusive foi objeto de muitos impedimentos do Estado até realizar muitas vezes contratações, concursos e contratações, é a questão do limite com o pagamento de pessoal. Mas nós estamos também no mesmo estado em que a relação entre um ativo e um inativo é de 1 para 1. Há quem diga que já está de menos de 1 ativo para o inativo. Então isso já coloca uma discussão sobre a inviabilidade ou a viabilização de um novo tipo de sistema previdenciário que terá que ser discutido. Então o maior problema não seria a folha de funcionários, mas sim de inativos. Veja bem a relação que já estamos tratando de 1 para 1. Então, em vez da gente ficar alarmando, da gente ficar só vendo essa questão isoladamente, a transição vai dar elementos para a governadora para tentar entender o todo. Como é o tamanho dessa folha de nativos, de pensionistas. Outra coisa que nós não poderemos fazer nesse momento, mas que ela como governadora já disse que vai dialogar com os outros poderes, é que nós não podemos mais falar da situação de servidor público apenas no que diz respeito ao poder executivo. Nós temos que ver o Estado de forma redonda. Poderes harmônicos, independentes, mas harmônicos e funcionando entre si. Porque hoje o poder executivo é o poder do sacrifício, mas é o poder da soberania do voto. É onde é eleito o governador, com obrigações de dar conta de 3 áreas só para largadas, por exemplo, segurança, saúde e educação. Que são 3 questões que a população não para de cobrar.
Então, como fazer isso, por exemplo, quando você mesmo aqui, ao anunciar o início da entrevista, dizia de um Estado que não cumpriu o pagamento de 13º, mas não foi do 13º que todo mundo não foi pago, é do Poder Executivo. Os outros poderes estão organizados, estão com seus salários em dia. Então, como é que vamos ter uma relação de funcionamento harmônico em 3 poderes, em que o Poder Executivo não consegue ter um serviço público nessas cobranças que tem, que é uma folha grande demais, não sobra recurso para investimento bom, mas devagar com a dor que o santo é de barro. Isso significa que a governadora eleita Fátima Bezerra vai cobrar dos poderes aquela sobra de recursos do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa? Eu sou daqueles que tem muito otimismo de que a questão da devolução vai ser desmistificada também. Nós estamos com a lei orçamentária de 2019 em discussão. Isso vai permitir, a relatoria foi designada Fernando Mineiro. Eu tenho certeza que Mineiro, com a experiência e o talento dele, vai poder nos mostrar que a questão da devolução deve ser um elemento da própria legislação orçamentária, como uma consequência de que o fluxo de caixa que sai é uma conta do Tesouro e, portanto, a existência de sobras em qualquer dos poderes envolve uma devolução dentro do processo do entendimento da regência da 4.320. Ou seja, então seria obrigatório. E da regência da lei orçamentária. Esse nome, em vez de a gente simplesmente trabalhar a palavra obrigatório, porque quando se trata de relações de poder pode parecer uma coisa de invasão, mas nós podíamos tratar isso como a compreensão exata do que é um orçamento, de como é regido um orçamento e de por que existem sobras na execução orçamentária. Na medida que você consiga compreender por que existe sobra na execução orçamentária, ao invés de a gente fazer o que pareceu para a população, que pode parecer uma luta de uma corda esticada, um poder puxando para o outro, é dizer o seguinte: como se viabiliza o Estado se a gente não compactuar a forma de fazer o gasto público? Porque nesse momento, a urgência em manter uma unidade de saúde pode ser mais premente, embora muito importante, a construção, por exemplo, de um fórum numa determinada cidade. Isso não deixa de ser importante, a construção do fórum. Mas você tem que começar a conversar sobre, dentro da realidade da crise fiscal, porque essa crise fiscal a gente vai ver que não envolve apenas o Rio Grande do Norte. Você vê que a matéria hoje, a própria União está começando, nos seus relatórios, nos órgãos de controle, a se preocupar com a crise fiscal que envolve vários estados. Na crise você faz a feira, mas não faz a reforma do quarto. Exatamente. Então, nós precisamos, até porque vão vir recomendações, vão vir apontamentos técnicos desses órgãos de controle, começar a ter um diálogo. E eu sinto que nós chegamos a um nível, tanto é que o ouvinte, ele já começa a interagir com esse tipo de matéria. Essa questão do orçamento, essa questão do gasto com os poderes, a forma como é gasto, existe devolução de execução, eram assuntos antes muito restritos. E nós estamos vivendo um momento bom, porque esses assuntos, a crise forçou que a sociedade, em maior parte, se envolvesse nesse sistema. Então, eu tenho certeza que na hora que a sociedade alarga esse debate, sem parecer, da parte de Fátima, qualquer uma tentativa de diminuir a importância dos outros poderes, mas é chamar esses poderes à corresponsabilidade de manter o Estado do Rio Grande do Norte. E seja um magistrado, seja um promotor, seja um serventuário de qualquer poder, todos nós queremos que volte a ter uma política de segurança pública nas nossas cidades, no nosso Estado. Isso só vai ser possível se houver colaboração de todos os poderes. Não no sentido, às vezes, de uma sobra, de uma execução orçamentária para você adquirir isoladamente uma ambulância ou você ter um gesto. Mas de como é que a gente pode, de fato, na construção do orçamento e, sobretudo, na execução orçamentária, ter maior racionalidade e maior, digamos, eu diria que além da corresponsabilidade, digamos assim, solidariedade entre os 3 poderes. E além do Ministério Público, evidentemente, e Tribunal de Contas, com suas particularidades. Então, eu acho que está na hora de chamar uma solidariedade na construção do orçamento e na execução orçamentária. Nós estamos conversando aqui com o vice-governador eleito do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Antenor, também já está se ventilando aí, diante da formação dessa equipe de transição, nomes que poderão estar no próximo governo, de auxiliares aí da futura governadora Fátima Bezerra. E aí já se especula nomes, já se lançam nomes, já se fala que muitos nomes da equipe de transição vão estar no governo, que isso tem sido uma prática já de algumas equipes de transição. A gente quer saber o que é que vale em relação a essa equipe de transição para a futura governadora Fátima Bezerra e para você que está coordenando essa equipe. Antes da governadora eleita viajar,
as perguntas que eu fiz a ela sobre isso me levam a afirmar hoje aqui. Claro que amanhã ela de volta ao nosso convívio, pode já voltar até com algumas ideias e com alguns nomes pensados. Mas isso está simplesmente na esfera da especulação. A equipe de transição não é não, a equipe de governo. E toda a equipe de transição, quando foi formatada, até porque ela fez questão de realçar o perfil técnico dessa equipe de transição, mas nós estamos lá trabalhando todos os dias de manhã e de tarde, e nenhum de nós está lá trabalhando com a ideia de que vai ser integrante da administração. Que pode acontecer de alguns dos membros hoje da equipe de transição virem a ser convidados por Fátima para ocupar uma pasta, um órgão, isso seria natural. Mas não há nenhuma vinculação, e hoje eu me cerquei, antes de vir dar essa entrevista também, de informações, em razão de muitas especulações que surgiram, que é puramente especulação. A gente pode até acrescentar aí, nessa questão da especulação, o nome hoje que foi o assunto do dia, em todos os veículos de comunicação, na internet, nos grupos de WhatsApp, todo mundo comentando que foi a escolha do nome. Primeiro que se falou que a equipe de transição não tinha um nome de segurança pública, e hoje que foi o nome do Ivênio Hermes, que é uma pessoa que faz o observatório, né, da violência, que faz as estatísticas de números de violência, e que ele seria um nome da segurança, e que poderia vir a ser um secretário, ele que não é uma pessoa que seria uma pessoa preparada para ser secretário de segurança, daí a preocupação de todo mundo. O que é que você tem a dizer sobre a entrada de Ivênio Hermes na equipe de transição? No desdobramento que a gente fez desses 3 planos que eu falei da transição, já existe o grupo de segurança pública sob a coordenação de Armelle Brenan, promotora aposentada. A vinda do Ivênio, vem em razão de integrar este grupo de trabalho coordenado por Armelle. Agora, eu tenho certeza que ele, pelo perfil dele técnico, não tomaria uma iniciativa de estimular esse tipo de especulação. Mas, Eugênio e Thaisa, eu tenho pensado que nós estamos vivendo um momento que me reporta a um momento lá atrás, durante a questão do mensalão, não sei se vocês lembram, em que Roberto Jefferson, num daqueles momentos da comissão lá de investigação, na época presidente do PTB, se dirigiu a José Disseu e disse: Vossa Excelência desperta em mim os sentimentos mais primitivos. Eu estou achando que de lá para cá o que tem acontecido no Brasil, e essa campanha foi muito forte nisso, infelizmente as redes sociais têm sido um vetor para isso, é que as pessoas, o comportamento de muitas pessoas vão revelando esses sentimentos muito primitivos. Porque você veja, o fato da indicação de uma pessoa para somar dentro de um grupo de equipe de transição, trazer sua experiência, porque ele tem trabalho nessa área de estatísticas com relação às manchas de violência e outros trabalhos que ele realiza, inclusive esteve participando do governo cessante, não é? No início do governo Robson Faria, no governo de Robson ele participou. Então é o seguinte, bastou se veicular o nome dele integrando o trabalho de transição, que o que está publicado hoje em rede social sobre esse profissional é uma coisa muito agressiva, muito violenta, o que mostra realmente de que as pessoas estão usando as redes sociais com aquilo que Roberto Jefferson dizia, quer dizer, eu considero sentimentos primitivos. Por que desfigurar as pessoas, desconstituir as pessoas? Ainda há pouco você dizia que o próprio presidente eleito, quer dizer, um homem eleito com uma... você tem que respeitar sempre a soberania de voto. Eu digo sempre que o voto que valeu para eleger Fátima Bezerra, valeu para eleger o presidente, que eu discordo dele, mas ele foi eleito, a gente tem que respeitar a investidura do cargo, mas com um comportamento que na hora que pergunta qual vai ser o perfil do embaixador, ele vai e faz uma caricatura, quer dizer, usa a questão gay não para fazer qualquer elogio, mas é sempre... Então, essas imagens que saíram hoje com Ivênio, elas... vamos nos colocar no lugar dele. Quem gostaria de ir no lugar dele, porque é lembrado para integrar uma equipe de trabalho, gostaria de ver sua imagem desconstituída. Então, eu faço um apelo realmente para a gente usar as redes sociais tentando superar esses sentimentos tão primitivos, né? Vamos ter gestos mais civilizados.
Vamos ter mais respeito às pessoas, Agora, né? governador, As pessoas podem até não concordar que a pessoa é capaz ou não é capaz, mas a integridade da pessoa deve ser mantida. Claro. Agora, governador, essa não é a primeira. O povo chama agora de fake news, ou sei lá, ou ataque, como queira. Tudo, pra mim, é tudo jogo baixo. Não deixa de ser um jogo baixo. Mentira. Né? Mas esse não foi o primeiro ataque nesse sentido de desconstrução. Esses dias inventaram que Disseu estava aqui para ajudar no governo, então não foi o primeiro. Aí eu pergunto, vocês estão preparados para esse tipo de comportamento, né? Essa plantação de mentiras, de coisas falsas, porque isso vai demandar uma estrutura para desmentir isso, né? Porque pode prejudicar um trabalho que vocês estão desenvolvendo. Como é que vocês vão se preparar para tentar trazer estabilidade para tudo que o governo pretende conduzir? O governo, vou até acrescentar a pergunta de Eugênio, o governo vai ter um núcleo para combater o departamento do mal, que a gente sabe que tem? Eu não tive ainda nenhuma reunião específica com Fátima sobre isso, mas com certeza, até pelo que vocês estão lembrando, essa grosseria com relação a essa vinda de Zé Disseu, que teria uma casa alugada. Então, assim, as pessoas elas não conseguem nem entender que até os que odeiam e que demonizam a figura de Zé Disseu não conseguem nem entender a situação jurídica em que Zé Disseu se encontra, o que seria impossível a própria notícia como está sendo veiculada, de assumir um cargo, etc. E as pessoas continuam, muita gente continua dizendo, hoje mesmo eu tive conversas com pessoas esclarecidas que quiseram dizer para mim que José Disseu estava em Natal sim, que tinha alugado uma casa sim, e eu encerrei a conversa dizendo o seguinte, eu trabalho com informação checada. Pronto. Não vou mais conversar com você sobre isso. Isso é uma... Então veja que, imagine, quando a transição se concluir e que você tiver um relatório disso feito, quando o Fátima assumir as primeiras medidas, eu não tenho dúvida que a questão da comunicação, desde essa eleição, ela exige um novo olhar. Você não vai poder mais se conformar com a comunicação tradicional apenas, porque essa semana eu tive a oportunidade de participar de uma reunião do partido e que reencontrei com Manuela Dávila, ela relatando os sofrimentos que ela passou com essa filha dela em várias situações, o nível de agressividade e o que as pessoas diziam sobre ela. É como se você tivesse uma sociedade de pessoas adultas que elas acreditam que existe uma floresta cheia de duendes, cheia de fadinhas e todo tipo de sorte que você encontra nessas florestas. Mal-assombro. Quer dizer, as pessoas... E aí o grande conflito é que você está com o smartphone na sua mão e que você se propõe a ser uma pessoa contemporânea e que você se propõe a ser uma pessoa informada. Mas nós talvez tenhamos que recorrer às lições de Humberto Eco antes de falecer sobre as preocupações e o pensamento que ele tinha sobre um certo embrutecimento que a sociedade humana poderia viver a partir dessa nova forma de convivência chamada redes sociais. E ele já previa isso, né? Ele previa isso, porque é totalmente contraditória a tecnologia, a condição de acesso. Como você disse, eu tenho condições hoje com essa ferramenta até de checar determinadas informações. Se eu me dirigir aos endereços corretos. Mas me parece que o que dá adrenalina, ou que dá, a sensação... Ibope, né? O que dá, e sobretudo a adrenalina das pessoas, é, na verdade, fantasiar. A fantasia parece que é o que gera toda essa sensação de poder das pessoas. Eu estou comandando uma notícia que vai rapidamente denegrir aquela pessoa, que vai contaminar aquela situação. Quer dizer, então, só que a gente tem que lembrar que há um ditado popular que diz que é o seguinte, que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Sempre, né? Então, muitas vezes a gente está atacando pessoas, mas um dia esse ataque pode chegar naquela pessoa mais querida, próxima a mim, pode chegar no seu companheiro, na sua companheira, no seu filho. Você tem que pensar no seu filho, na sua filha, adolescentes que estão expostos. Então, antes de praticar usar esse instrumento para denegrir as pessoas, vamos ter uma visão que a gente é uma sociedade humana que deveria estar avançando e não retrocedendo. Infelizmente, isso que está acontecendo agora na transição, que aconteceu na campanha, eu acho que isso não vai parar, porque a sociedade ainda está muito adoecida e esses sentimentos primitivos estão aí soltos. É como a caixa de Pandora tivesse novamente sido aberta
e é um momento assim que a gente tem que chamar a responsabilidade das pessoas. Da nossa parte, na transição a gente tem que procurar ter responsabilidade. A orientação da senadora Fátima é que nós não devemos promover alardes, que nós não temos autorização para promover julgamento de mérito sobre as informações, que ela é quem tem que dar qualquer pronunciamento político sobre as informações que cheguem a ela. Você, como vice-governador, vai fazer parte do governo, você tem medo desses malassomos que vêm por aí, que a gente vê que cada vez mais eles se avolumam, eles aparecem mais? Você tem medo de assumir um cargo, de ir para a vitrine e ser vítima desses malassomos que a gente vê? Diz um ditado, eu sou lá de Currais Novos, né? Diz um ditado popular no interior que quem não pode com o pote não pega na rodia. Então eu acho que na hora que nós nos propusemos a assumir uma disputa eleitoral e com os indicativos, eu até com as obrigações que tenho por fato de ser procurador do Estado há 20 anos, de saber as dificuldades que o Estado já vive há alguns anos, que como Fátima diz, não é apenas desse governo, nós estamos preparados para uma travessia muito penosa, uma travessia difícil, mas que Fátima reúne duas qualidades importantes, como eu já disse aqui em outra oportunidade. Ela tem uma credibilidade política, que ela tem esse tempo dentro dessa credibilidade para fazer uma pactuação, chamar a solidariedade do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, desses órgãos que já gozam de certa autonomia, como é o caso de Defensoria, se valer, se apoiar em órgãos muito profissionalizados que temos. O Estado tem... Muitas vezes se fala do Estado do Rio Grande do Norte como se só tivesse notícias negativas. Nós temos grandes experiências vitoriosas na administração pública do Rio Grande do Norte, em várias pastas, na área de saúde, na área de educação, para citar algumas. Nós temos vitórias importantes. Nós vamos encontrar experiências isoladas, mesmo na área de segurança, temos coisas para encontrar. Nós temos um corpo de auditores extremamente profissional, uma Secretaria de Tributação, nós temos uma Procuradoria-Geral do Estado com um quadro muito capacitado. Nos programas e nas relações com os movimentos sociais, Fátima encontrou coisas que ela já sabia boas, mas chegaram para ela muitas propostas. Na realização, o povo tem muita coisa produzida de qualidade na área de cooperativas, na área da economia solidária. Então existe muita coisa boa para você encontrar. Agora, é preciso combinar isso com o tempo da política, com o tempo da crise fiscal, que Fátima disse em todas as entrevistas dela que o compromisso dela é com a crise fiscal enfrentar, porque o servidor precisa voltar a ter um calendário. Então são questões que a gente tem que usar essa credibilidade que ela tem e também a coragem. A coragem que eu digo porque é um momento também que a gente vai pedir aos servidores, não sacrifícios, porque sacrifícios eles já vivem na medida que são levados a trabalhar sem ter um calendário. Mas não há, num primeiro momento, muita condição de ampliar o quadro de servidores pelos próprios limites que vocês falaram aqui, de lei de responsabilidade. Então, ela sempre falou, os concursos terão que ser paulatinamente realizados para repor. E o concurso, veja bem, como é paradoxal, é dialético. O concurso é o que vai permitir nós voltarmos a ter quem contribua com o próprio regime previdenciário. Para salvar a Previdência. Para fazer um novo modelo, uma nova discussão de Previdência. Então, mas aí vamos pedir desse servidor exatamente mais dedicação, porque com um número pequeno de servidores nós vamos ter que ampliar a oferta e a qualidade dos serviços públicos. Antenor, agora vamos esquecer o cara que está coordenando ali a transição, o político, o procurador, e vamos lembrar do caba que veio lá de Currais Novos. É o primeiro vice-governador de Currais Novos da história do Rio Grande do Norte. Você está há 20 anos no Estado, já caiu a ficha que você vai ser vice-governador, o segundo nome mais importante do Estado, aquele que vai comandar o Estado. Como é que você se sente? Como é que você fala isso para sua mulher, para os seus filhos? Eu fico pensando ali no sentimento do ser humano. Esquece esse cara técnico que é incrível, que a gente conhece, e o ser humano, ele pensa em quê? Eu fico imaginando Fátima, né, que exatamente por ser a governadora, tudo é o mais nela, como foi a campanha. Mas assim, lógico que... Mas e você? Eu tenho tido meu sofrimento é de preocupação, porque eu sei o quanto Fátima mereceu chegar a esse momento dessa eleição dela, o que sua história Essa vitória foi uma vitória que vai ser muito estudada ainda, porque nós não fizemos apenas a eleição de Fátima Bezerra, nós fizemos uma renovação extraordinária no Senado, nós fizemos uma inovação na Câmara Federal e nós fizemos inovação. A própria Assembleia Legislativa teve um grande número de deputados, sem julgamento de mérito ainda, que eles vão ter o direito de exercer seus mandatos para que a gente possa apreciar, mas que trazem novidades
que a sociedade quis dar uma chacoalhada, digamos assim, na Assembleia. Não é? A sociedade fez uma chacoalhada. Então, o meu sentimento é de muito sofrimento com responsabilidade, porque eu sei da enorme expectativa gerada. E nós temos que sempre conversar com a população dizendo o seguinte: nós vamos lutar, eu e Fátima, para não decepcioná-los, manter a questão da nossa obrigação, que é a legalidade, que é a probidade administrativa, que é o controle das contas. É claro que você, quando faz o governo, vão surgir problemas dentro do governo, mas é você ser rápido em resolver esses problemas e, ao mesmo tempo, ter transparência, dizer sempre para a sociedade do que é possível fazer e do que não é possível fazer. Nós temos que inaugurar um novo momento em que a gente tem que parar de tratar o administrado como um coitadinho, um pobrezinho. Ele tem que ter responsabilidade também, ele é um contribuinte, então ele também precisa de ter dois discursos, que às vezes ele exige do governador e da governadora, no caso agora, que ela seja a melhor governadora, que ela seja a governadora que honre os compromissos, mas às vezes ele também vem encaminhar os pedidos que são incompatíveis com aquilo próprio que ele está exigindo. Então é um momento também de toda a sociedade ser coerente com o que ela exige do governante e começar cada um praticar no seu local de trabalho, seja o local público, seja na iniciativa privada, uma nova forma de se relacionar com o poder público. Também tem que mostrar que é o melhor servidor, o melhor parceiro, não só ela a melhor governadora. Exatamente. Gente, chegou Todos temos que melhorar muito, viu? Porque o Estado do Rio Grande do Norte precisa se levantar e precisa da força de todo mundo. Ok, queria agradecer muito aqui o vice-governador eleito, Antenor Roberto, do PCdoB. Muito obrigado pela entrevista, vice-governador. Eu que agradeço mais essa oportunidade a vocês. E acesse thaisagalvão.com.br. Boa noite, obrigada pela audiência, obrigada pela entrevista mais uma vez, Antenor Roberto, vice-governador eleito do Rio Grande do Norte. Até amanhã. Até amanhã, vem aí. Vem aí não.